Ela diz o seguinte: na minha igreja, ouço muito falar, eis que vos digo. Depois que o véu se rasgou, aí ela já começa com um monte de perguntas. Depois que o véu se rasgou de alto a baixo, não posso eu falar com Deus e Ele comigo? Deus manda recado? Não há muita emoção nisso? Aonde está isso na Bíblia? Meu querido pastor Rubens Teixeira, sua posição, pastor Rubens. Rose, primeiro então vamos para a Bíblia. Vamos esquecer a minha e a sua opinião e vamos para a Bíblia. Depois eu vou fazer um comentário. Em Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí você pode falar, está no Velho Testamento, mas não foi anulado pelo Novo Testamento. Vou ler um outro trecho para você. Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quem falou isso foi exatamente Jesus Cristo. E vou ler uma outra referência muito interessante, escrita na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, seu versículo 2. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veja você, primeiro, a maior profecia que você tem está na Bíblia, é a palavra de Deus. Então, você, como eu, como todos nós, temos a obrigação de conhecer o que está escrito nela. Se eu não conheço, se alguém não conhece a Bíblia, isso é de responsabilidade da própria pessoa, a menos que essa pessoa não saiba ler. E ainda assim tem Bíblia em áudio que ela pode conseguir e ler em áudio. E ela pode também frequentar estudos bíblicos e aprender através de estudos bíblicos. Portanto, item número 1, ponto. Você tem que conhecer a Bíblia. 2. Tem profecia? Bom, se Jesus em Mateus 24, 24 falou que os sinais era haver falsos profetas, é porque certamente haveria os verdadeiros. Porque senão ele diria, não haverá profeta. E você, se aparecer algum, é falso. Ele diria de outra forma. Existe o dom de profecia, que nós cremos, e algumas igrejas têm algumas divergências teológicas, e eu não quero entrar nesse detalhe, porque não é o momento, talvez não vale nem a pena, mas eu creio no dom de profecia, porque isso é colocado, é trazido na Bíblia. E a maior profecia é a Bíblia. E a Bíblia fala para você provar os espíritos se são de Deus. Ora, então, quem deve provar os espíritos se são de Deus são as pessoas que estão recebendo a profecia. Ela vai ouvir e ela vai checar. A Bíblia não fala, considere toda a profecia verdadeira. Ela fala, provai os espíritos são de Deus. E se você tem dúvida, eu encorajo que você tenha dúvida da profecia que estão te dizendo. Porque a Bíblia manda e Deus não deixa dúvida. Ele pode repetir, como fez com Gideão e em várias outras ocasiões, a profecia quando foi necessário. Já falamos aqui também em outro debate acerca de o anjo que apareceu para o pai de Sansão e depois ele pediu que aparecesse de novo, o anjo apareceu de novo e falou de novo. Deus não se preocupa de ele repetir uma mensagem para você se você estiver na dúvida se é ele ou não que está falando. Então, agora, com relação à questão de pessoas que digam, eis que eu vos digo, olha, se tem muita emoção, se tem pouca emoção, isso não é problema meu nem de ninguém, é problema da pessoa que está fazendo isso. Agora, o problema meu é se eu saber se a profecia é para mim ou não. Não adianta eu criticar a pessoa se ela está usando, de repente, de uma emoção, está entregando uma mensagem dela, está dizendo alguma coisa que não é de Deus. Veja, se eu estou preocupado em saber se a profecia é de Deus, cabe a mim conhecer a palavra de Deus para ver se aquilo que a pessoa está falando está em consonância com a maior profecia, que é a palavra de Deus. 2, se eu tiver dúvida, eu demonstro para Deus, não preciso demonstrar para a pessoa que eu estou na dúvida. Agora, se eu quiser aproveitar a profecia, geralmente as pessoas quando falam assim, você vai ter vitória, a pessoa, não, foi Deus que falou. Se eu fosse você também colocava em dúvida esse tipo de profecia, porque as vitórias que nós podemos ter, as regras pelas quais temos que seguir para termos vitória, estão na palavra de Deus. A Bíblia já diz, aquele que dá o padrão de comportamento necessário para que nós sejamos abençoados
abençoados ou para que nós tenhamos eventualmente consequências ruins. A Bíblia é muito clara com a relação causa e efeito, ação e reação, o ato de semear e colher, e não deixa dúvida com relação a isso. Se eu, por exemplo, eu me preocupo mais com uma mensagem que ela está me exortando do que uma mensagem que está me prometendo alguma coisa relevante ou abençoadora. Mais me preocupa eu quando recebo algum alerta de Deus ou de alguém com relação ao que eu preciso me corrigir do que com relação ao que eu vou ganhar. Portanto, o que eu diria para você? Primeiro, não se preocupe. Se a profecia não diz respeito a você, não se preocupe. Se é uma pessoa que você conhece, pode aconselhar, e você acha que a pessoa age emocionalmente, conversa com essa pessoa e tenta levar essa pessoa para a Bíblia. Eu não dou muita confiança para profetas que não conhecem a Bíblia, porque se ele não conhece a principal profecia, não será provavelmente através dele que Deus mandará uma mensagem para mim, se ele não conhece a principal mensagem que é a palavra de Deus. Portanto, checa se a profeta aí, ou a pessoa conhece a palavra de Deus, porque se ele conhece, já é um bom sinal. Se ele conhece, segue, porque ele mesmo vai fazer a peneira se a profecia dele vem de Deus ou se é de emoção. Agora, cuidado. Deus usa métodos nada ortodoxos para falar com o ser humano quando ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão, ou foi uma jumenta, né? Para falar com Balaão, né? 2, ele, certa ocasião, ele esculhambou tudo, porque ele não usou nenhuma boca, ele usou uma mão para escrever na parede e escreveu em outro idioma para falar com Belsazar. Então não serei eu aqui que vou dizer para você quais são as formas que Deus vai usar, se vai ser o vento, se vai ser o sol, se vai ser uma visão, se vai ser um sonho, se vai ser a boca de um leigo, se é a boca do analfabeto, se é a boca de alguém que não conhece Jesus. Eu não sei qual vai ser o método, eu só sei de uma coisa: o que vier para mim e eu achar que é de Deus, eu vou para a Bíblia. 2, se eu tiver dúvida, eu vou colocar para Deus a minha dúvida e ele vai certamente tirar a minha dúvida. É o que eu diria para a irmã. Agora, se vem com emoção ou sem emoção, eu imagino que a mão que escreveu na parede não tinha nada de emoção. Quem deve ter ficado emocionado deve ter sido Belsazar, quando ele soube que ele perderia, que o Império Babilônio seria derrotado pelo Império Persa naquela noite, quando Daniel interpretou aquela dura mensagem que ele recebeu. Portanto, vamos estar atentos ao que Deus fala, não o que as pessoas falam ou que querem nos falar.